Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. Receitas milagrosas, regimes e remédios de eficiência duvidosa estão presentes em vários programas de televisão. Mas há também outro tipo de programa com informações sérias e criteriosas sobre saúde e vida saudável. O Ver TV de hoje discute essas duas formas de programas oferecidos aos telespectadores, com os nossos convidados, Lavínio Camarim, integrante da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos do Conselho Federal de Medicina e conselheiro do CREMESP, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Pablo Stirmer, médico de família e comunidade e consultor do projeto Telesaúde do Rio Grande do Sul, e de conteúdos do programa Ser Saudável, exibido pela TV Brasil. E Arquimedes Pessoni, jornalista e doutor em comunicação. É também professor na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, em São Paulo. Muito obrigado aos três por terem aceito o convite de discutirmos esse tema que diz tanto, a saúde, e a preocupação de tanta gente por esse Brasil afora. Mas antes de começarmos aqui a conversa, vamos ver uma rápida reportagem sobre o tema de hoje. Vamos ver. A expectativa de vida no Brasil cresce. Hoje, ela chega aos 74 anos. Ao mesmo tempo, o número de cirurgias plásticas com finalidade estética aumenta. O país é um dos líderes mundiais no número de intervenções desse tipo. Levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostra que a melhoria dos serviços de saúde é prioridade para quase 90% dos brasileiros. Os serviços públicos e privados são considerados regulares, ruins ou péssimos por 93% da população. Essa talvez possa ser uma das razões das boas audiências obtidas por programas de TV voltados para a área médica. O universo da medicina e saúde é um tema cada vez mais explorado pela televisão. O corpo humano é sempre objeto de muita curiosidade. Não é à toa que séries sobre a vida de médicos e programas que debatem a saúde atraem a atenção do público. Jamais imaginei que uma doença sexualmente transmissível poderia causar artrite. Pois é. É uma causa mais importante das artrites infecciosas, a gonorreia. Quer dizer que camisinha também previne artrite? A camisinha é importantíssimo para você não ter essa causa mais importante de artrite infecciosa. Entretanto, não é raro ver profissionais de saúde fazendo divulgações alarmistas e pouco educativas. Muitas vezes, os limites éticos são colocados à prova em participações de programas de televisão, incentivos a cirurgias plásticas, anúncios de remédios e alimentos calóricos dividem espaço com propostas de vida mais saudável. A pressão midiática por um corpo perfeito contrasta com o que de fato significa ter saúde e qualidade de vida. É indiscutível a importância de informar a população. A televisão, estando presente cotidianamente na vida dos brasileiros, ganha centralidade no incentivo de hábitos saudáveis. Mas como informar? Quais os limites para divulgar responsavelmente a saúde pela TV? Lavínio, vamos começar com a posição oficial do Conselho Federal de Medicina. Qual é a posição em relação à propaganda de remédios e à presença dos médicos, dos profissionais em programas de televisão? Bem, na verdade, o que eu posso dizer é que o Conselho é muito criterioso nessa questão. O Conselho Regional de Medicina e o Federal também, aliás, os conselhos regionais de todo o país têm muita preocupação, porque isso você pode induzir a população, que é chamada, a população não tem o conhecimento técnico, científico específico, a ser induzida a cair em algumas armadilhas, alguns engodos. Então, nós temos uma preocupação muito séria nesse sentido quando há uma extrapolação, por exemplo, para um sensacionalismo, uma autopromoção do profissional, uma performance de tentar angariar clientela. Então, essa é uma preocupação importante, porque a partir do momento que você não tem o compromisso final com o paciente ou com o serviço público que você poderia estar fazendo ao seu paciente,
Então, esse limite foi ultrapassado. Passou o limite técnico, passou o limite ético e, às vezes, você pode dizer até mesmo que passou um limite até de um conceito constitucional e até mesmo, às vezes, envereda para um lado até criminal, que é uma propaganda enganosa. Então, nós temos uma preocupação muito grande. E o Conselho recebe, os conselhos recebem muita demanda em relação a isso? Nós temos recebido uma demanda muito grande. Agora, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo tem feito, inclusive, uma busca ativa. Essa busca ativa significa o quê? Nós assistimos vários programas, nós entramos em site na internet, nós pesquisamos jornais no interior do estado, na capital também, e vamos tentar, no primeiro momento, elucidar, esclarecer, orientar o profissional que esteja porventura envolvido para que não entre nesse lado de tentar participar de uma propaganda chamada abusiva, enganosa ou uma propaganda imoderada, né? Nós tentamos fazer isso. Agora, os conselhos têm trabalhado e o Conselho Regional de São Paulo hoje está na vanguarda junto com o Conselho Federal de Medicina. Muito bem, agora vamos falar do lado positivo. Pablo, vocês que fazem o programa Vida Saudável, quer dizer, como é que vocês veem a resposta do público em relação a informações sérias, criteriosas, como é o caso do programa que vocês fazem? Bom, a gente tem diversas formas de retorno, né? A principal é a visualização do programa, especialmente na internet. A gente vê que programas, por exemplo, como o de esquizofrenia, foi bastante elogiado. E eu acho que uma forma de chegar até o público é mostrando não só a doença em si, mas a pessoa que tem a doença. Né? Como é que ela vivencia aquilo, como é que ela lida, né, com essa condição, como é que é o seu autocuidado com relação a isso. Isso sensibiliza, né, a população e consegue fazer com que a informação chegue, né, de forma mais efetiva. Uhum. E o Arquimedes, em relação à educação para a saúde, que é o seu trabalho agora, na sua linha de pesquisa aí no doutorado, como é que você vê esses programas no sentido, exatamente nesse sentido, da educação para a saúde? Eu acho que parece meio contraditório, eu vejo muito programa de saúde falando de doença, né? Então, me parece que é a venda casada, né? Você tem uma doença, para tal doença você usa esse comportamento. Ou então, para uma suposta doença, você vai prevenir tomando, né? Você tem uma sociedade altamente medicalizada, né? Você tem assessorias de imprensa trabalhando fortemente para grandes empresas de remédios, ou então mesmo para profissionais da saúde. E às vezes o que eu vejo pode ser falta de conhecimento ou às vezes má fé também, que a gente não está aqui para julgar, né? Você acaba pautando e mostrando algumas atitudes por parte de profissionais da saúde, aí eu não estou falando só médico, estou dizendo qualquer um deles, sem um pouco de preocupação do Conselho de Ética, né? O que diz, né, o Conselho, né? Eu sempre lembro que o professor José Marques Melo diz que o jornalista tem que ser sensacional sem ser sensacionalista, né? E às vezes eu acho que a gente escamba para um lado e aí acaba colocando por terra justamente a primeira ideia que você colocou, como educar. Né? Então, o educar fica em segundo plano e o vender, mostrar imagem, tentar criar... a gente vê alguns programas aí de sexta-feira à noite que mostram... Outro dia eu fui à feira e não consegui encontrar maracujá. E aí eu falei, mas não se vende mais maracujá? Eu falei, não, porque ontem no Globo Repórter falou que o maracujá era bom para não sei o quê, hoje todo mundo comprou. Então, assim, tem um impacto alto, né, para quem assiste. E às vezes as pessoas estão desarmadas e acreditam em tudo, né? Então... Aliás, há programas, tipo Fantástico, em outros tempos, que curavam o câncer toda semana. Nos Estados Unidos descobriram não sei o quê, toda semana tinha, né? E na segunda-feira a gente viu a repercussão, assim, né, da busca por aquele remédio que apareceu no domingo. Mas eu acho que o Arquimedes levantou uma questão interessante que o Lavínia deixou bem clara no sentido mais exuberante, né, no sensacionalismo claro. Mas acho que a informação em saúde ela tem que ser muito cuidadosa, né, quando a gente informa, porque poucas coisas têm uma comprovação científica mesmo, né? E as pessoas buscam, né, essa audiência pelos programas de saúde, mostra essa busca da população, e aí então uma informação sobre o maracujá pode fazer uma corrida desnecessária e às vezes até prejudicial, né? Claro que no maracujá não, mas às vezes a gente acaba passando por alguns extremos em que isso fica mais claro. Uhum. Olha, nós fomos ouvir, ele estava participando de um congresso no Paraná, com apoio da TV Educativa do Paraná, nós fomos ouvir o pesquisador, também um pesquisador em comunicação, o Paulo Eduardo Cajazeira, que ele é da Universidade Federal do Cariri, no Ceará. E ele está fazendo uma pesquisa justamente sobre a audiência desses programas e como isso impacta no telespectador. Vamos ouvir o Paulo Cajazeira.
Quando você desenvolve um programa de saúde, você já visa um determinado público. O que o público se interessa? Programas de saúde, problemas na área de sexo, discussões sobre a sexualidade. Esses temas são temas, enfim, importantes, né, que gera-se uma audiência. Quando você vai e expõe discussões como essa em programas televisivos, que a grande massa, enfim, se assiste, o que acontece? Você gera uma audiência. E, ao mesmo tempo, as pessoas elas se identificam. Há uma identificação. Se, de repente, eu tenho uma determinada doença ou um simples distúrbio, eu consigo me identificar. Eu acho que o perigoso nesse tipo de programa é as pessoas elas tomarem para si essas orientações dos especialistas que participam e eles não consultarem a sua realidade. Quer dizer, a partir com o seu médico ou um especialista de sua confiança. Eu acho que esse programa, sim, ele tem esse, digamos, um perigo. Se for um programa especificamente que você só se fiar nas questões que esses especialistas expõem nesse tipo de programa. Há um problema ainda agravante, que em alguns desses programas, tem também o anúncio do remédio, o merchandising do remédio. Sim, causa a venda casada. Mas eu queria comentar ali que a fala do Cajazeiras, que muitas vezes a gente faz programas sobre problemas raros, né? E ter sintomas na população, isso é bastante frequente. Tem estudos ecológicos que avaliam populações, né? Teve um estudo realizado na Inglaterra, na década de 60, que foi repetido nos Estados Unidos no ano 2000, que de cada 1.000 pessoas, 750 a 800 têm sintomas durante um mês. E dessas, só um quarto acaba consultando, né? E posteriormente vai se revelar algum problema de saúde. Então, se tu pega a pessoa na comunidade com um sintoma que muitas vezes, né, não tem uma causa específica, acaba se resolvendo sem a gente, né, nem mesmo saber a causa, mas ela vê um programa de algo raro e pensa que pode ser aquilo, pode ocorrer essa identificação, isso gera uma cascata de investigação diagnóstica muitas vezes desnecessária e pode, né, causar dano para o paciente nesse sentido. Então, por isso esse cuidado no conteúdo do programa. Eu acredito, que isso tem que ser feito com muita responsabilidade, porque, na verdade, as pessoas podem pegar as orientações como sendo, vamos dizer, algo para si próprio e mais do que isso, né, como uma verdade absoluta. E tentar substituir isso pela sua consulta ao seu médico ou a sua consulta ao seu nutrólogo, nutrologista. Então, nunca acreditar que somente as informações você já tirar delas o seu diagnóstico. Então, esse é um problema. Quer dizer, o serviço que um programa desse pode prestar é alto, mas também o desserviço pode ser grande. Então, nós temos que ter, eu acho que a palavra mágica aqui é a responsabilidade e não só procurar, por exemplo, vender medicamento ou o modismo da época e aproveitar naquele momento, né? Então, essa eu acredito que seja a grande, não um conselho, mas um grande indicativo, é a responsabilidade para quem está atrás de uma câmera e está fazendo naquele momento um programa. Eu acho que tem que ter essa responsabilidade. Paulo. Acho que um grande desafio é a questão da transição do populacional para o individual. Né? No momento que a gente faz um programa, a gente fala dos sintomas mais frequentes, né, dos principais causas, mas quando a gente está no consultório com uma pessoa, com aquele sintoma, com aquela sua história, a gente tem que levar muito para o contexto que a pessoa nos traz. Né? E muitas vezes o que ela vê na TV não corresponde à verdade dela, né? Corresponde a uma realidade de um grupo de pessoas com aquele problema. Tomando como exemplo ali o que apareceu da artrite, a artrite gonocócica, né, que pode ser a principal causa de artrite infecciosa. Mas uma pequena parcela das artrites são infecciosas. Pode acontecer de um adulto jovem estar com uma artrite por uma outra causa e a esposa viu no programa e achou, pronto, me traiu, está com uma doença sexualmente transmissível. Então, acho que o que o Lavínio levantou ali do profissional de confiança é muito importante para que isso seja bem esclarecido. Eu acho que uma outra coisa que é importante é que, para quem não é da área de comunicação, né, jornalista, existe jornalismo e existe publicidade, são coisas diferentes, né? Então, hoje, programas jornalísticos, né, se pautam
pesquisa, por oferecer um conteúdo de qualidade, e alguns que usam o que a gente chama de publi editorial, são matérias compradas. Você sabe, lembra do comercial do Danorex? Parece, mas não é? Então, parece jornalismo, você acha que aquilo é jornalismo, mas na verdade quem bancou aquela matéria foi o consultório do médico, foi o laboratório, falou, olha, vou enfiar o doutor tal lá. Eu me lembro de uma campanha, que eu não vou falar qual é o produto, mas que ela começou 1 ano antes, dizendo que criança... Hoje a gente está numa sociedade asséptica, né? Então as crianças, quando elas convivem com muito ambiente limpo, elas acabam tendo problemas depois, né? Não tem anticorpos. Tem anticorpos. Então, uma empresa que vendia sabão em pó detectou que as vendas estavam caindo, porque as crianças não se sujam mais. Aí o que ela fez? Ela contratou alguns profissionais da saúde e foram para esses programas da manhã voltados a público feminino, principalmente, dizendo que era perigoso a criança ficar muito limpinha, que era bom ela sujar, comer uma terrinha e tal. E na sequência, no ano seguinte, coloca um jogador muito famoso de futebol, que é da sua terra, jogando bola com a criança no meio da lama. Não faz mal, se sujou o Omo X, né, vai lavar. Então, na verdade, era uma campanha de marketing que usou profissionais da saúde, talvez por má fé ou por ignorância, eles entraram na jogada, não vou nem discutir isso, mas qual era o princípio? Vender sabão em pó, né? Esses publicitários leram Maquiavel direitinho. Total, né? Então... eu vou ter que fazer... Segura um pouquinho só, claro. Eu vou ter que fazer um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida com o Ver TV, que conversa aqui com os nossos convidados sobre esses programas de saúde e de medicina na televisão. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre os programas de medicina e saúde na televisão. E eu encerrei o bloco anterior interrompendo ao Pablo, mas a palavra é sua. Tá bem, eu queria aproveitar a fala do Arquimedes, porque ele comentou essa dificuldade, essa preocupação em fazer algo científico. Mas eu queria colocar a dificuldade que mesmo o material científico, a literatura científica médica, também é influenciada por esses patrocínios, né? Às vezes a gente tem estudos que mostram o benefício de um medicamento e quando a gente foi ver é um estudo patrocinado inteiramente pela indústria. E não é raro ter estudos, né, com resultados negativos que não são publicados e ninguém fica sabendo que alguns estudos não deram certo e aí quando dá certo é publicado. Então, mesmo que se busque tem uma preocupação científica, né, para trazer uma verdade científica, essa questão pode ser controversa. Quer dizer, é mais complicado ainda. É bem complicado. E eu queria só dar um adendo. Eu acredito que o profissional médico ele tem a responsabilidade de anunciar numa aparição sua se há ou não conflito de interesses. Uhum. Então ele tem que dizer isso. Olha, tem o conflito de interesse com o laboratório tal, o conflito de interesse com o produto tal. Porque aí você já vai estar expondo para o público que você está falando bem daquilo ali, porque você tem algo por trás que está te patrocinando, tá certo? E não fazer uma propaganda velada, que essa propaganda realmente pode induzir a muitos erros, né? E isso é muito preocupante. Essa margem, esse limite é bastante difícil, né? Quer dizer, vocês andam no fio da navalha. Quer dizer... Ele é tênue, é um limite tênue realmente. E nós que temos essa preocupação da proteção da sociedade com a boa medicina, e é claro que você acaba protegendo o bom profissional, mas nós temos uma preocupação muito grande com alguns profissionais que fazem a reincidência de aparições suspeitas. Você está entendendo? A reincidência, quer dizer, faz uma publicidade que não é uma publicidade muito normal, ela é lesiva, e você orienta, mas continua fazendo com algumas reincidências. Então, o Conselho Regional de Medicina, infelizmente, tem que tomar a sua medida, porque não pode prevaricar. Já houve casos, claro, não vamos citar nenhum nome, mas já houve casos de punição de profissionais por conta dessa prática? Diversos. E na televisão e no rádio? Infelizmente, como eu disse, nós temos uma busca ativa, né? E, infelizmente, alguns profissionais, é claro que a grande maioria se adequa naquele momento, porque faz isso por desconhecimento, mas alguns profissionais, infelizmente, apostam na impunidade. E aí, o Conselho Regional, o Conselho Federal de Medicina tem que tomar as suas atitudes. Quais são as punições? As punições vai desde uma advertência, né, até processos que pode levar à perda houve a perda
do registro profissional, que é a chamada cassação, que isso a gente acha um absurdo, né? Que o profissional faça tantas reincidências, que expõe tanto a população, que pode chegar a uma cassação. É claro que a gente nós não nos vangloriamos nada de falar que isso acontece, porque isso não deveria acontecer, mas infelizmente alguns poucos profissionais induzem a esse tipo de conduta. Muito bem. Olha, nós entrevistamos aqui em São Paulo o psicanalista Jacó Pinheiro Goldberg, que tem também uma participação bastante séria em meios de comunicação. Ele avalia essas afirmações médicas passadas através da televisão e também o impacto dele nos telespectadores. Vamos ouvir o Dr. Jacó Pinheiro Goldberg. Nesta área, nós não trabalhamos com a precisão matemática da estatística, do pragmatismo norte-americano, que tem a presunção de quantificar. Ainda uns dias atrás, eu estava ouvindo o resultado de uma pesquisa feita afirmando que 20%, 30%, não sei exatamente qual era o número, da população de São Paulo tinha processos depressivos. Eu fiquei imaginando com os meus botões como é que foi conseguido esse resultado. Existe uma subjetividade imensa na avaliação do resultado de uma pesquisa como essa. Nós sabemos que a televisão, ela trabalha com tempo curto, principalmente os programas da televisão aberta. Um tempo extremamente escasso. E às vezes é exigido do profissional afirmações peremptórias, incisivas, decisivas, que podem impressionar de maneira errônea o telespectador. Nós precisamos ampliar os espaços para uma educação voltada para questões de saúde. Abrir essas possibilidades sem o espírito do Ibope, sem a pretensão de conseguir audiência extensiva, seriedade. Muitas vezes, principalmente na televisão aberta, se parte da ideia de que o telespectador é minimizado, não é bem instruído. Muitas vezes eu ouvi isto, eu praticamente comecei com a TV Tupi, nos primórdios da televisão. E quantas vezes eu ouvi informações, o senhor precisa usar uma linguagem mais simples, as pessoas não entendem. Não é verdade isto, não procede isto. O telespectador médio brasileiro, ele tem competência sim, ele tem juízo sim crítico, ele tem espírito de análise. Você pode sim e deve sim usar uma linguagem substancial, cientificamente composta, levantar para ele questões que o estimulem, que ponham em dúvida o saber do profissional, do psicanalista, do médico, que ele possa contestar, que ele possa estabelecer o embate. Arquimedes, queria ouvido sobre isso. Ele lembrou aqui uma frase que foi ouvida de um apresentador de telejornal sobre a capacidade de percepção do público, comparando o telespectador ao Homer Simpson. Foi mais ou menos isso que o Dr. Goldberg falou, né? Mas bem que ele falou de modo tão simples que acho que foi compreensível por todos, foi, né? É verdade. Né? O que eu acho que os colegas da saúde têm que evitar são os jargões da área. Para você manter eu sei e você não sabe, o doente, o paciente já chega numa condição fragilizada. Se ele for falar de uma coisa mais difícil, você fica até com medo de perguntar, porque normalmente você está numa situação complicada, né? Eu concordo com ele que nós não somos estúpidos, né? Mas dependendo da frase, do termo que você usar, se for... Eu estou num comitê de ética há muito tempo, comitê de ética de pesquisa, e eu vejo os termos, né? Quando você faz uma pesquisa, os sujeitos têm que assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. E eu pego alguns termos que eu falo, olha, essa palavra não dá. Ele não vai saber o que é esse procedimento. Não dá para trocar em miúdo, colocar uma coisa mais simples? Dá, por quê? Você tem que entender que o teu público que vai receber aquela informação, ele desconhece. Aí ele acaba assinando por ignorância, por medo, por pressão. Então tem que ficar
atento no código que o outro domina, né? E eu só queria aproveitar, porque a gente está falando um pouco de publicidade e propaganda, mas eu acho que nesse sentido de você massificar, popularizar, eu acho que algumas novelas, elas fazem muito bem o marketing do bem, que a gente fala o merchandising social, né? Então, dentro de uma novela, você tratar de assuntos ligados à saúde, do ponto de vista educativo, eu acho que faz uma diferença enorme, porque aquele cidadão que está lá no fim do Brasil e para cá, que só tem a televisão como forma de se educar, ao assistir um entretenimento, ele acaba sendo educado se você utilizar bem a forma... Você acha que eles têm feito isso com cuidado? Sim, algumas novelas, é claro que algumas eles banalizam, mas algumas novelas, posso falar até o nome da emissora, né, que são as mais vistas, né, Manuel Carlos, por exemplo, ele tem uma preocupação, né, quando você trata a questão do alcoolismo, a questão da dependência química e meio que você coloca na figura de um personagem, as pessoas ficam mais atentas, né, e isso inclusive, você pode medir o resultado, doação de sangue, por exemplo, houve um aumento quando você colocou a discussão do problema. Então, nesse sentido, eu acho que ele presta um serviço. É claro que todos os comportamentos morais dentro de uma novela eu acho que são um desserviço, mas nesse sentido, educação e saúde, às vezes aproveitar as brechas e colocar na linguagem para o público, né? Sempre medíocre, eu digo no sentido da média, né? Entender, eu acho que é uma contribuição, tá? Pablo, como é que é essa questão, você que faz, né, que é consultor lá do programa, é outra linha tênue também, né? Entre o simples e o simplório, o simplista, né? Acho que uma grande solução para isso é o trabalho multidisciplinar. A gente entra com o conteúdo e a equipe de jornalismo sempre entra com a questão da linguagem e a gente busca um meio termo, uma adequação, né? Às vezes eu sugiro algumas informações que devam aparecer, o roteirista transforma, né, num texto que ele julga adequado e na minha interpretação aquilo chega a distorcer. Então a gente busca, né, num diálogo, encontrar uma fala mais adequada para que a informação chegue e que tenha sentido, né? São duas preocupações. Eu só queria colaborar, é o seguinte, a questão da propaganda, da publicidade, é que nós não estamos diferenciando muito, pelo menos para nós, em nível, né, de médico, de medicina. Mas o que acontece, na verdade, é que os Estados Unidos, que ele citou ali, os Estados Unidos, ele tem um tipo de fazer publicidade na área médica que não se compara ao Brasil. O Brasil tem seu código, tem suas leis próprias, está entendendo? Então, que tem que serem seguidas aqui, tá certo? Tem que ser seguida. Então, às vezes as pessoas querem dizer, olha, mas nos Estados Unidos, lá se pode fazer isso, aqui não... Infelizmente, aqui nós temos as leis e nós, enquanto cidadãos, não é nem enquanto médicos, nós temos que seguir essas leis, né? Então, a orientação, e você vê como é que a publicidade ela é um pouco penosa para o profissional, que se você pegar o profissional do direito, o advogado, eles particularmente não coadunam com publicidade ou propaganda na área deles. Por quê? Porque viram que a nocividade da publicidade, da propaganda é tão grande dentro da área deles que eles dizem, olha, o advogado não deve fazer publicidade, propaganda ou alguma coisa desse sentido. Então, a orientação nossa, né, para os médicos é que a gente faça comedidamente, porque falar de medicina, quem tem que falar é o médico. Se ele não falar, vai abrir espaço para que outros profissionais não capacitados possam utilizar. Mas tem que falar de uma forma, não com perfeição, mas com uma forma muito responsável e com uma forma de prestar um serviço público. Eu vou aproveitar para colocar aqui também na nossa conversa, com o apoio da TV Unicinos do Rio Grande do Sul, o médico Henrique Barros, que é o apresentador do programa Ser Saudável, que o Pablo colabora, que ele é exibido aqui na TV Brasil. Ele analisa as informações apresentadas pelos meios de comunicação e a sua relação com os interesses publicitários. Vamos ouvir o doutor Henrique Barros. De forma geral, as coisas que a gente vê na mídia, muitas vezes são superficiais e muitas vezes elas são até potencialmente desinformadoras, né? Às vezes existe alguma coisa da moda que o pessoal da TV sabe que vai vender, por exemplo, a menopausa do homem. Isso até era um tema que tinha entrado como pauta para nós do Ser Saudável, para tentar fazer um paralelo com a menopausa da mulher, que seria problemas de próstata no homem, que daí teria que repor hormônios.
Isso tem por trás grandes interesses, né, que querem vender mais remédio, né? Infelizmente a gente sabe que está nesse pé mesmo, né? Então, se para os médicos já é difícil de lidar com a informação científica, muitas vezes ela vem produzida por quem quer vender, né? Imagina a mídia tendo que separar o que é boa ciência do que é ruim de ciência. E muitas vezes a própria mídia tem os seus interesses de marketing também. Então, tudo isso a gente percebe na mídia televisiva, impressa, né, tendo um grande impacto na sociedade e, infelizmente, em grande parte das vezes, não é em prol da saúde das pessoas. É muito complicado apresentar coisas na televisão, se responsabilizar por completo do que vai ser feito com essa informação, né? Então, o telespectador, ele faz o que quiser com ela. Se ele quiser entrar em pânico, às vezes a gente diz uma coisa banal e ele pode optar, digamos assim, por ficar muito assustado. Ou então ele pode optar por tentar se esclarecer, né? Então, uma das formas que a gente tentava evitar isso é sempre dizer, olha, isso aqui é de uma forma geral, mas é importante que cada pessoa esclareça suas dúvidas com o seu médico. Pablo, qual é o retorno disso tudo, hein? Bom, acho que o Henrique sintetizou um pouco, né, do que a gente até já conversou com relação ao que é científico, né, para justificar uma informação ser veiculada. E ele colocou a questão que a gente chama de disease mongering, que seria invenção de doenças, né? Às vezes, por interesse até de comercializar algum determinado medicamento, se inventa ou se determina que a partir de determinado período tais sintomas significam uma síndrome que tem um tratamento. Ano passado eu pude assistir a fala da Darlene Menging, uma médica neozelandesa, que nos exibiu um programa sobre uma propaganda sobre bexiga hiperativa. Agora, não me lembro se era uma propaganda ou um programa, de tão tênue que era esse limite entre publicidade e informação ali. E depois ela nos mostrou o relatório da empresa, né, farmacêutica, descrevendo como atingir um público-alvo para um produto que eles tinham criado. E você está dando um exemplo da criação de uma doença, é isso? Isso. O laboratório criou. Isso, né, acontece. A questão da andropausa, né, também é uma questão muito controversa, né? Não existe nada comprovado que exista uma andropausa. O que se sabe é que, ao longo do tempo, o homem vai diminuindo a sua produção de hormônios. E não necessariamente isso é uma doença, né? Isso pode ser o normal do envelhecimento. São diferentes situações em que isso acontece, que a gente tem que ter muito cuidado para não fazer um programa sobre isso, achando que está dando uma informação científica, né, e não fazendo uma publicidade, quando na verdade é o contrário, uma publicidade e não uma informação científica. Tem que estar sempre atento para ver de onde vem a coisa, né, quais são os interesses. Ou como o psicanalista Jacob Goldberg. O Jacob Goldberg explicitou ali, talvez de dar o máximo de informações possíveis, colocar a controvérsia, né? Isso foi um debate que a gente teve na produção do Ser Saudável, de tentar passar temas controversos, mas até o momento a gente, né, chegou à conclusão de que isso talvez fosse confundir ainda mais o espectador. Muito bem, mais um intervalinho e nós voltamos em seguida com o Ver TV, que conversa aqui com os nossos convidados sobre os programas de medicina e saúde na televisão. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje sobre programas de medicina e saúde na televisão. E um tema que a gente ainda não tocou, e às vezes me incomoda muito, ver esses programas que anunciam no rádio e na televisão remédios para contra dor de cabeça, contra resfriado, e muitos deles até, alguns deles, não muitos, alguns deles recomendados ou aprovados por sociedade científica, sociedade de pediatria ou de qualquer outra especialidade. Isso é possível? Quer dizer, como é que vocês veem esse tipo de procedimento? Bem, na verdade, a aprovação hoje, a própria resolução do Conselho Federal de Medicina, 1974 de 2011, ela não permite que sociedades recomendem produtos ou aprovem produtos. Por quê? Porque
quase sempre por trás disso pode haver um conflito de interesse. Então você não sabe se aquele produto realmente é o produto indicado. E a partir do momento que recebe uma chancela de uma sociedade tão importante, seja de pediatria, cardiologia, clínica médica, cirurgia, qualquer uma delas, você pode estar vendendo esse produto, sendo um garoto propaganda para um laboratório ou para uma equipe, né, para uma empresa de medicamento, que isso hoje não se é tolerável dentro da medicina. Então, a recomendação, e não só a recomendação, como a resolução proíbe que haja isso por parte de médicos, né, e agora também por parte de sociedades de especialidades ou de entidades médicas que acontece isso. Pablo, você tem um exemplo. Isso gera um problema muito sério. Tem uma propaganda de sabonete com as crianças, a música bem bonitinha, assim, que é aprovado pela Sociedade de Pediatria. Aí o sujeito vai no supermercado, vai ver o sabão de glicerina, né, que é super barato, que igualmente é eficaz para remover os germes, e tem aquele sabonete que é aprovado. Bom, esse deve ser mais eficaz, eu quero mais saúde, eu vou gastar mais e vou investir nesse que é aprovado pela sociedade, né, de especialidade. E quer dizer, só para deixar claro para o telespectador, isso está hoje, não é proibido, mas não se pode, não se usa mais. Quer dizer, isso está proibido. Isso está hoje proibido. Isso está hoje pelo Conselho Federal de Medicina proibido. Nós temos alguns pareceres já fazendo as recomendações para algumas sociedades que já nos arguíram sobre isso, né? Mas hoje isso está pela resolução do Conselho Federal de Medicina proibido. Muito bem. Eu queria entrar com outro assunto agora aqui nesse bloco final do programa. Nós já falamos aqui já ao longo de todo o programa sobre os programas, sobre a televisão principalmente, se dirigindo ao indivíduo, né? Mas não falamos ainda sobre a televisão e a sociedade, né? Sobre as questões mais comuns de políticas públicas na área da saúde. E, nesse sentido, nós entrevistamos no Rio de Janeiro a Márcia Correia e Castro. Ela é superintendente do Canal Saúde. É uma emissora de TV da Fundação Oswaldo Cruz. Ela nos vai contar quais são as propostas desse canal, como ela atua, como ela aborda a questão da saúde. Vamos ouvir a Márcia. O Canal Saúde, ele tenta trabalhar com a ideia de popularizar o acesso ao debate sobre as políticas públicas de saúde. A saúde, ela é muito disseminada, muito divulgada na TV da perspectiva individual, né? O que você tem que fazer para ter saúde. A gente tenta ampliar essa perspectiva, a saúde como uma questão coletiva que depende também da tua relação com os outros, na sociedade e com o ambiente. O trabalho que vai fazer um bom tratamento da questão da saúde na TV, ele tem que conjugar duas perspectivas. Uma, que é a questão da promoção da saúde, que são os hábitos, a cultura individual que cada um deve desenvolver para poder garantir a própria saúde, para ser gestor da própria saúde. O outro, que é colocar em debate a saúde pública, que é colocar em debate as questões coletivas que dizem respeito à nossa saúde. Então, assim, por exemplo, a população brasileira não compreende como funciona o Sistema Único de Saúde. Então, você vai ter a pessoa que morre de infarto na fila do posto de saúde. Vai morrer mesmo, porque se está com infarto, não tem que ir para a fila do posto. Tem uma outra janela, que ela tem que ir para uma emergência. E, às vezes, a população não compreende bem como é que esse sistema funciona. E é importante que a televisão brasileira entenda o sistema de saúde que a gente tem e consiga fazer uma abordagem adequada para ajudar a população a tirar proveito dele. O Canal Saúde, desde o ano 2000, ele tem um trabalho de se debruçar em análise sobre a mídia, para pensar como é que a saúde vem sendo tratada sobre a mídia. E a gente percebe duas abordagens. Ou uma abordagem que leva a saúde para o lado da alta tecnologia e os grandes equipamentos, as pesquisas científicas mais avançadas, e um lado que tenta trabalhar a saúde sobre uma outra perspectiva, que é a questão da saúde, das técnicas alternativas e outros meios. Mas, de qualquer maneira, e aí eu estou falando dos programas da EBC, mas da TV Brasil, mas de um modo geral de todas as emissoras, sempre sobre esse viés do indivíduo. Como se a gente fosse capaz de garantir a própria saúde por si só. Então, quer dizer, se você fizer
exercício, se alimentar bem, se você for ao médico uma vez por ano, se você vai ter saúde. Não necessariamente. Porque se você viver numa cidade poluída, se você não tem acesso a transporte, se o seu salário é muito baixo, não adianta você cumprir todas essas regrinhas que você não vai ter saúde do mesmo jeito. E aí a gente faz a crítica, de um modo geral, à TV brasileira, que aborda a saúde sobre essa perspectiva individualista, que é uma perspectiva que vem da década de 70, da educação em saúde, como se a gente, estando educado, somos capazes de garantir a própria saúde. Isso não é verdade. Claro que isso tem um impacto, óbvio. Se você não se vacinar, se você não se alimentar bem, não fizer exercício, você não vai ser saudável. Agora, se você fizer tudo isso, do lado da sua casa tiver um lixão, você não vai ser saudável do mesmo jeito. O Pablo estava concordando aqui com a... Eu acho que ela traz algumas coisas, né, da questão do ser saudável, de uma sociedade saudável, né? Quando a gente pensa em promoção de saúde, a gente tem que lembrar dos determinantes sociais da saúde. Então, aquilo que eu faço para a minha vida tem um efeito. O meu estilo de vida, né, tem um impacto na minha saúde. Agora, as condições em que eu vivo têm um outro impacto. A cidade em que eu vivo, como ela funciona, vai influenciar também na minha saúde. Mais efetivo do que eu chegar para o paciente e dizer, olha, tu tem que te exercitar, quem sabe tu pega a bicicleta para ir para o trabalho, é a gestão implantar ciclovias, né, no município e incentivar esse tipo de transporte, por exemplo. É mais efetivo do que eu orientar a redução do consumo de sal, é ter uma regulamentação quanto aos alimentos ricos em sódio e agir de forma ampla, né? A questão populacional sempre vai responder melhor a uma medida populacional. Então, acho que ela fala um pouco nesse sentido. E eu acho que, não sei, eu gostaria de ouvir vocês, eu acho que há poucos trabalhos, há poucos programas que, por essa linha, porque essa linha não leva ao sensacionalismo, não leva, né, a grandes audiências, não é isso? Não dá ibope, né? Não dá ibope. O pessoal da Fiocruz é muito sério, eu conheço o trabalho deles desde 2004, né? No congresso lá em Vitória, e esse ano, lá na Intercom, que aconteceu em Foz do Iguaçu, mês passado, as duas pesquisadoras que trabalham com... Eles têm um observatório de mídia e saúde. Eles acompanham tudo que sai na mídia e depois eles trabalham com isso, visando implementação, acertando políticas públicas. Mas o meu grande embate com eles, até porque eles só pensam no SUS, é que o SUS deles é idealizado, não é o realizado. Então é muito legal saber como funciona, desde que ele efetivamente funcionasse, né? Eles não entendem, as pessoas não entendem por que determinados governantes não procuram o SUS quando eles vão ter. Eles vão para o hospital mais caro de São Paulo para ser operado. Então, já que é tão bom, por que não vão lá? Por outro lado, ele funciona muito bem em outras áreas que são invisíveis. Todo o serviço de vigilância sanitária, que parece que é invisível, é feito por quê? Pelo dinheiro público. E isso não tem visibilidade. Então, você fica meio que... digamos assim, você individualiza, como ela falou, e não consegue pensar no todo, mas acho que é uma questão de educação mesmo, você, aos poucos, mas como vocês dizem que não dá ibope, onde é que passa o programa? Está na TV aberta? Não está? Então... Pois é, onde passa o programa do Canadá? Quem que vai ter acesso? É complicado, até tem, né, mas me interessa. Lavínia queria falar. Eu queria, sim, por favor. Porque eu acredito que o Sistema Único de Saúde é a grande e principal reforma do Estado brasileiro da segunda metade do século passado para cá. Agora, ele tem que ser realmente visto pelos nossos governantes, pelos nossos profissionais, e aí fazendo a meia-culpa já, e pelos nossos cidadãos, porque, na verdade, é o único projeto e é o único sistema até hoje que conseguiu chamar todo mundo de cidadão. Tirou de indigente, porque até então existia até essa palavra de indigente, e trouxe para as pessoas serem chamadas de cidadãos. Agora, sabe por que ele não está implantado na sua totalidade? Porque há desvio de recurso, Arquimedes. Há desvio, você realmente não emprega a quantidade que deveria ser empregada, ou emprega realmente em áreas que podem dar lucro. Por exemplo, áreas sem críticas determinadas a nada, mas áreas de órtese e prótese. Agora, não aplica, por exemplo, numa política adequada da qual deveria ser aplicada. Então, eu acho que nós temos que fazer toda a nossa meia-culpa, porque é um sistema fantástico, que ainda não foi empregado totalmente. Então, eu vejo o SUS, o Sistema Único, e eu acho que esse debate que a Márcia tocou aí, eu acredito que as televisões, né, porque o médico pode dar boas informações, o jornalista, o profissional do marketing pode dar boas informações. A hora que une, então, com a mídia, com a televisão especificamente, essas informações podem ser muito amplificadas e serem melhor entendidas. Então, nós temos que ter esse compromisso. Por isso é que eu digo, não dá para a pessoa dizer, olha, eu sou mais ou menos ético. Não.
Ou você é ético ou não é. Então, se você for ético realmente, enverede para um programa desse tipo, um programa para falar da realidade e não para ser subserviente a laboratórios e não para ser subservientes a projetos que interessam para grupos políticos. Eu só queria ressaltar para o Arquimedes que eu acho que faltam matérias e reportagens sobre o SUS que dá certo, porque a gente tem várias experiências assim e a gente tem que cuidar que, às vezes, as reportagens que o SUS não dá certo também podem estar contemplando o interesse de alguém que vale a pena que o SUS não dê certo. Né? No jornalismo, bad news are good news, né? É sempre isso. Eu já vi comentários de que quem fala mal do SUS geralmente não frequenta o SUS, né? Porque muita gente que frequenta o SUS tem elogios ao SUS. Há elogios ao SUS. Isso é muito dependente da região, do município, do tipo de serviço que precisa. Só para te dizer, uma gama grande de planos de saúde hoje, uma gama grande, a hora que a coisa aperta, o seu paciente vai para o SUS. Ele é tocado até um certo ponto, ou seja, ele não é visto como uma parte holística da coisa, ele é visto como até o momento. A hora que o momento complicou e vai ficar caro, quem é que vai responder por isso? É o Sistema Único de Saúde. E aí nós temos que cobrar realmente a universalidade, a equidade dele, porque é um programa que eu particularmente, que já inclusive participei de vários projetos de formação na época, desde a 8ª conferência em 1986, depois com a Constituição de 88, com a Lei 8080 de 1990, eu acho que só não foi implantado na íntegra ainda por problema cultural, para não dizer outra coisa. Problema cultural que eu estou dizendo é que a nossa cultura ela ainda está um pouco arraigada, onde você não vê o outro com solidariedade, como se fosse você. Você está entendendo? Que se você fizesse isso, esse sistema, colocando financiamento um pouco mais que deveria ser colocado, seria bárbaro e invejado pelo mundo todo, invejado mundo afora. Nós temos um sistema hoje muito melhor que os Estados Unidos. Com certeza. E semelhante, e com uma referência ao Serviço Público de Saúde inglês, que sempre foi, né, sempre um grande modelo, né, de serviço público. Juntamente com o Canadá. Com o Canadá. Sistemas universais. Né? Só que eles gastam 4, 5, 6 vezes o que nós gastamos, tá certo? Nós gastamos hoje menos que a Venezuela per capitamente, gastamos menos que a Argentina, gastamos menos que o Chile, gastamos menos que os países que estão aqui do nosso lado. Então, quer dizer, não dá para exigir totalmente isso, né? Agora, eu acho que esse debate, ele olha, fervoroso para entrar num debate desse. Na televisão, Pablo, fala. Eu ia comentar com relação à comparação com planos, né? Eu trabalho no SUS e frequentemente recebo pacientes que tinham plano de saúde e por razões econômicas, né, acabaram perdendo e que se surpreendem, assim, né, positivamente. É claro que tem várias falhas, várias críticas, mas tem um lado positivo que não aparece praticamente nunca na mídia. Né? Nós estamos chegando ao final do programa, uma palavrinha breve de cada um de vocês aí sobre essa televisão, sobre o papel da televisão, né, nesse debate. Acho que agora nós estamos caminhando aí para algumas propostas interessantes, né, como a televisão pode estimular um debate sério a respeito desses temas, né, que interessam a toda a população. Vamos começar com você, Carlos. Acho que a minha mensagem que eu daria é para o pessoal da comunicação, né, porque não da saúde, da comunicação, para eles se inteirarem um pouco mais das realidades da saúde, da questão do código de ética, porque a gente não acabe promovendo ações supostamente antiéticas. Eu dou um exemplo clássico. O doutor vai dar uma entrevista num programa dado à tarde para voltar a mulheres e aparece embaixo o telefone do consultório dele. Não pode. Dentro do código de ética deles, não pode. Nós não estudamos isso na faculdade. A gente tem que aprender com eles para que não os induzamos a erro, né? Então, essas pequenas coisas, acho que a educação vai fazer uma grande diferença, começando na faculdade e terminando no mercado de trabalho. Bem lembrado, um ótimo exemplo. Graças. Eu queria lembrar que a questão da saúde passa por diferentes níveis, né? A gente chama de níveis de prevenção. Por exemplo, a prevenção primária, que seria evitar que um problema aconteça. Isso é realmente dependente de muitas coisas populacionais, da organização das condições de vida, dos determinantes sociais. A prevenção secundária, que seria o diagnóstico precoce, pode ser mais vulnerável à informação. E a terciária seria a questão da gente saber lidar com a doença. Né? Tem um outro nível importantíssimo, que é a quaternária, que é evitar a intervenção médica desnecessária. E acho que ela perpassa esses outros 3 níveis. E eu acho que isso
tem que aparecer, né, de forma mais clara nos programas de televisão. Muito bem, doutor Lavínia. Bom, eu queria dizer, primeiramente parabenizar, acho que o programa realmente vai atingir o objetivo, parabéns, tá certo? E deixar aqui como mensagem, porque a mídia como um todo, principalmente a televisão, quando ela se propõe a fazer um trabalho interessante, um trabalho realmente com um projeto, isso é muito importante. E pode utilizar-se, sim, da imagem do médico, do jornalista, uma equipe multiprofissional para orientar o paciente. Então, eu não tenho dúvida que casar essas coisas seria muito importante. Agora, só um alerta que eu queria deixar. Cuidado com a mídia social, porque o que está acontecendo hoje é o seguinte, você não sabe quem é que está do outro lado te dando informações. Faz uma capilaridade rapidamente com informações, às vezes, espantosamente errôneas, e você não sabe quem é que vai receber e vai pôr isso em prática. Então, as pessoas têm que ser responsabilizadas pelos seus atos, e hoje ainda nós estamos engatinhando nisso, as pessoas têm que ser responsabilizadas pelos seus atos e saber qual é a fonte, porque essa fonte ela pode ser boa ou pode ser simplesmente de uma pessoa que não tem nada a ver e achou que pode divulgar qualquer coisa, né? Então, eu fico preocupado porque a mídia social veio para nos trazer uma evolução muito grande, mas pode trazer um perigo também muito maior. E, infelizmente, tem muita gente se consultando antes do médico no Dr. Google, não é? Isso é problemático. Nós chegamos ao final do Ver TV. Eu quero agradecer a presença do Lavínio Camarim, do Pablo Stirmer e do Arquimedes Pessoni, agradecer as informações, os comentários que trouxeram aqui para o telespectador. E eu quero agradecer a você também que acompanhou mais um Ver TV, lembrando que todos podem seguir o programa através do Twitter, das redes sociais, do Facebook, ou entrar em contato diretamente conosco pelo nosso endereço eletrônico, que é o vertv@ebc.com.br. E você também pode assistir as entrevistas na íntegra apresentadas aqui no programa, nos extras que estão no nosso site. Até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!